Olá, estudantes. Vamos à correção da semana 1, PET 6, conteúdo de História, tá? O ano aqui, o segundo ano do ensino médio. Na semana 1, a gente estudou sobre a queda do Muro de Berlim, tá certo? O PET traz para vocês definições de dois conceitos importantes aqui, comunismo e capitalismo. Também tem o texto e o vídeo. Lembrem-se que o texto eu disponibilizei no Classroom e o vídeo também, tá? O texto também está aqui. É muito bom dar uma lida para poder entender melhor esse período. Então vamos para as atividades aqui, né? Primeiro tem um pequeno texto, é importantíssimo que você faça a leitura para depois conseguir responder as questões. Questão número 1. O que ocorreu com a União Soviética a partir da década de 70? A partir da década de 70, a União Soviética, a URSS, ela começou uma crescente decaída, tá? Porque gastou demais com algumas coisas e aí ela começou a perder, a Rússia começou a perder a sua preponderância no grupo que ela mesma formou, tá? Principalmente por conta dos gastos. Mas a resposta aqui é justamente o que está falando no primeiro parágrafo. Ó, a partir da década de 70, a URSS passou por uma crise econômica devido ao crescente gasto com a corrida armamentista e espacial, disputada com os Estados Unidos. A defasagem tecnológica, a baixa produtividade agrícola e industrial, além da lentidão de tomada de decisões com uma rígida burocracia. Então, a URSS enfrentou isso daqui. Essa é a resposta da questão número 1. Número 2. De acordo com o texto, já está até falando onde você vai procurar a resposta. De acordo com o texto, quais eram as reivindicações dos estudantes e trabalhadores ao governo soviético? Aqui em cima. Estudantes e trabalhadores reivindicavam a liberdade política e melhores condições econômicas e sociais. Tá? Ponto final. Aqui já é outra coisa, que são os países aí que se juntaram para poder lutar por independência. Então você vem até aqui. Reivindicavam liberdade política e melhores condições econômicas e sociais. Ponto. 3. Quais as contribuições da queda do Muro de Berlim para a nova ordem mundial? Aqui entra um pontinho que a gente tem que dar uma olhadinha aqui no texto, né, que fala a respeito disso. Mas, em tese, fez com que o mundo acelerasse o processo de globalização, né, de eu ter a minha economia, de eu ter a minha cultura, a minha política expandindo pelo mundo, mais países aderindo àquilo, tá? E países começando a ter acordos em que a economia poderia se ajudar, certo? E também a concentração de capitais, né? A questão da renda, de eu ter mais empresas, não ter mais a interferência da Rússia, da URSS, né? Atrapalhando economias de se desenvolverem e de crescerem. Então, no sentido aí, as contribuições da queda do Muro de Berlim para a nova ordem mundial foram essas. Eu acelerei a globalização e eu consegui ter mais capitais em outros países que não existiam. Tá? E terminou a questão da multipolarização, terminou a questão da polarização. Né? O país se tornou multipolar, né? Uma abertura econômica grande aí, sem a interferência da URSS e, de certa forma, dos Estados Unidos também, que manteve influência enquanto existiu a URSS. Respondida? Agora aqui tem uma questão de vestibular, né? Lendo a questão, vamos lá. Em 9 de novembro de 1989, os 156 quilômetros de extensão, cerca de 300 torres militares para observação, os cães policiais e as 127 cercas eletrificadas desapareceram, deixando um rastro de cerca de 80 mortos, 12 feridos e milhares de aprisionados nas diversas tentativas de fuga, e dezenas de milhares de famílias berlinenses divididas e sem contato algum. O texto acima refere-se ao Muro de Berlim, segundo o qual podemos corretamente afirmar o que sobre o Muro de Berlim. Tá? Vamos começar na letra B. Foi construído no ano de 45, por ocasião do término da Segunda Guerra Mundial. Errado, o Muro de Berlim foi construído em 1961. Então essa questão já está errada. Foi construído no ano de 1961 pela Alemanha Oriental, separando-o da Alemanha Ocidental. Além do aspecto ideológico da construção, havia o objetivo de impedir a fuga de cidadãos para a Alemanha Oriental, que recebeu mais de 2 milhões de pessoas do lado capitalista entre 1949 e 1961. Não, né? Essa questão, no começo, ela até vem certinha, porque a gente sabe que o Muro de Berlim ele teve um aspecto ideológico, mas também teve a questão de pessoas fugirem, né, do lado pobre, que é o lado comunista, para o lado mais rico, que era o lado capitalista. Só que essa mudança de pessoas aqui, ela vai acontecer depois da construção do Muro de Berlim. Né?
que aprofunda essa fuga de pessoas que vão tentar passar para o outro lado para ter uma condição de vida melhor que o capitalismo nesse período oferecia. Então ela também está errada. Letra D. Apesar de simbolizar o começo da Guerra Fria, sua destruição não tem relação com seu fim. Tendo em vista que a URSS, hoje Rússia, apesar de algumas perdas territoriais, continua disputando a hegemonia mundial, a exemplo do que ocorreu recentemente na Ucrânia. Nada a ver. Tá? A URSS ela terminou por conta dos gastos lá em cima, e a Rússia ela não tenta disputar a hegemonia mundial hoje ainda. Então essa alternativa está incorreta. Podemos considerar que sua construção teve faltou um S aqui, os mesmos motivos da construção do atual muro que separa Israel da Palestina, tendo em vista os aspectos étnicos e culturais? Não, estamos vivendo um outro momento. Então a construção desse muro de Israel e Palestina aqui não tem nada a ver com o que foi feito lá na Alemanha, tá? Então a resposta correta é a letra A, porque foi o maior símbolo da divisão do mundo entre bloco ocidental e oriental. O primeiro liderado pelos Estados Unidos e o segundo encabeçado pela antiga URSS. Então a resposta correta aqui é a letra A. A quinta atividade aqui é uma questãozinha de Enem. A gente vai dar uma olhadinha nela, escrita por Eric Hobsbawm, um grande historiador aí do século XX. Os 45 anos que vão do lançamento das bombas atômicas até o fim da União Soviética, né, não foram um período homogêneo, único na história do mundo. Divide-se em duas metades, tendo como divisor de águas o início da década de 70. Apesar disso, a história deste período foi reunida sobre um padrão único pela situação internacional peculiar que o dominou, até a queda da União Soviética. O período citado no texto é conhecido por Guerra Fria. Pode ser definido como aquele momento histórico em que houve o quê? Corrida armamentista entre as potências imperialistas europeias ocasionando a Primeira Guerra Mundial? De forma alguma. A Primeira Guerra Mundial começa lá em 1914. Aqui nós estamos em 1970. Não, está errada. Letra B. Domínio dos países socialistas do sul do globo pelos países capitalistas do norte? Não, o país não foi dividido em dois. Quer dizer, o globo não foi dividido em dois durante a Guerra Fria. Foi mais ou menos, mas não em sul e norte. Essa divisão ela não existiu durante a Guerra Fria. C. Choque ideológico entre a Alemanha nazista e a União Soviética stalinista durante os anos 30. Estamos falando do que aqui? Década de 70. Anos 30 ficou para trás. Então, está incorreta. D. Disputa pela supremacia da economia mundial entre o Ocidente e as potências orientais, como a China e o Japão? De forma alguma. A Guerra Fria, vamos assim dizer, né, o período de estabilidade aí, aconteceu sim entre o Ocidente e o Oriente, mas as potências que estavam do lado oriental não eram a China e o Japão, e sim a URSS. E letra E, constante confronto das duas superpotências que emergiram da Segunda Guerra Mundial. Essa resposta está correta. Quais são as duas superpotências que surgiram depois da Segunda Guerra Mundial? Estados Unidos e Rússia, né? Estados Unidos tiveram vários acordos com os países capitalistas e a Rússia criou a URSS, que dominou os países que formaram a União Soviética. Certo? Então, pessoal, a semana 1 corrigida, a gente se vê na semana 2.